Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a nossa reunião dessa noite, que Deus possa abençoar os nossos corações, que nós possamos cada dia mais conseguir entender aquilo que é o recado de Deus para as nossas vidas e que nós conseguimos também saber interpretar as coisas que vêm do céu. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o tema da nossa mensagem será algo que nada deve nos surpreender. Por que eu falo dessa forma? Nós vamos aprender uma série de coisas do Senhor, uma série de coisas que vai nos ajudar a entender o momento que nós estamos passando. Por isso, nós não devemos ser pegos de surpresa com absolutamente nada. Amém? Vamos entender como é que é isso, vamos entender como é que está essa passagem do Senhor na Bíblia. Vamos entender o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a resgatar todo o entendimento, toda a revelação da palavra e que isso venha surtir efeito, um efeito poderoso dos céus nos nossos corações. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento de estarmos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunidos, Senhor, com os nossos irmãos. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja cada lar que agora está reunido, Senhor Deus, ali, em qualquer lugar que seja, Senhor Deus, desse planeta. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os corações que vão receber a Tua palavra, fazendo, Senhor Deus, com que essa palavra chegue com entendimento, com clareza, com revelação e, acima de tudo, com efeito de prática em todas as pessoas que vão ouvi-la. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós. Me anula, Senhor Deus, para que nada da minha vontade venha a ser feito, Senhor Deus, mas sim somente a Tua vontade é que venha a ser feito nesse lugar, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem de revelação para nós. Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite. Numa noite em que nós aprendemos, Senhor Deus, ali com uma reportagem que passou hoje na Rede Globo sobre a alma das plantas. Deus, em nome de Jesus Cristo, muitas pessoas viram aquela mensagem, Senhor Deus, mas não conseguiram entender que aquilo ali se trata de coisa que foi o Senhor que criou, coisas dos céus. Mas nós entendemos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que passou por hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor fazer com que aquele entendimento venha chegar não só aos nossos corações, mas aos corações de outras pessoas, para que eles possam entender e começar a se perguntar se aquele sobrenatural só pode vir de um Deus Todo-Poderoso, não do homem. Não tem homem que faz aquilo acontecer. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa cada um de nós, abençoa cada casa que está reunida no Seu nome nessa noite, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero falar com você nessa noite. O tema da nossa ministração é: não sejamos surpreendidos por nada nesse mundo. Para isso nós vamos pegar o livro de Mateus, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, no verso 1 até o 9. Mateus capítulo 16, verso 1 até o 9. Vou aguardar um pouquinho, sei que você está abrindo a sua Bíblia. Mateus capítulo 16, verso 1 até o 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram-no à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E se de manhã haverá uma tempestade, hoje haverá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu,
mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês encheram? Para por aí, fechemos os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos revela todas as coisas que queremos saber na Tua palavra. Então, por isso, Deus, nós queríamos pedir que o Senhor nos ajude a abrir o nosso entendimento para ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Faça isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Os fariseus e os saduceus viviam questionando Jesus sobre uma série de coisas para ver se realmente as respostas de Jesus vinham carregadas de sabedoria e se vinham também carregadas de conhecimento daquilo que estava lá na palavra que eles tanto abriam os pergaminhos e ensinavam sobre. Mas, na verdade, quando Jesus Cristo respondia alguma coisa, aquilo estava tão subentendido naquelas palavras todas que eles conheciam, que, na verdade, o que Jesus Cristo respondia, em vez de esclarecer a dúvida daquele povo, botava mais dúvida neles. Porque eles eram hipócritas, eles eram completamente corruptos, falavam que entendiam a palavra de Deus, falavam que ensinavam a palavra de Deus, mas quando Jesus, o próprio Deus, falava com eles, eles não conseguiam entender absolutamente nada. E aqueles homens então pedem um sinal para Jesus Cristo. Aqueles homens então pedem um sinal do céu para Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai e fala coisa assim: olha, puxa vida, sinal do céu? Quando você olha para o céu e vê que está vermelho, você fala assim, que o dia vai ser bom. Quando você de manhã olha para o céu, vê que está nublado, não está vermelho, mas está nublado, cheio de nuvens, você fala assim, vai chover. Agora, vocês estão querendo um sinal do céu, sendo que vocês não conseguem discernir um sinal que é natural? O que Jesus Cristo estava falando ali nessa passagem, quando ele falava o seguinte: olha, vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma coisa é interpretar o sinal da natureza, o óbvio, aquilo que está nas nossas vistas, aquilo que está diante dos nossos olhos. Os fariseus e os saduceus sabiam interpretar. Mas aquilo que era sinal dos tempos, eles não sabiam interpretar. Ensinavam sobre a palavra de Deus, sobre as profecias de Isaías, Jeremias e todos os demais profetas. Parece que conheciam tudo sobre aquilo que estava escrito, mas uma coisa é você olhar e entender quais são os sinais naturais. E os sinais naturais estão diante dos nossos olhos para que todos vejam. Mas outra coisa é você olhar e entender e ver que existem os sinais dos tempos. Sinais dos tempos que Jesus Cristo queria dizer nessa época era aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você consegue olhar para o céu e ver alguns sinais, mas você não consegue entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. De que adianta você conhecer sinais naturais, mas você não conhecer sinais sobrenaturais? E quando Jesus Cristo fala essas coisas para aqueles fariseus,
Depois os apóstolos pegam o barco e vão passar para o outro lado da margem. E aí Jesus Cristo fala o seguinte: olha, leva pão, hein? Leva pão. Né? Aí eles que não tinham levado pão, né? Aí Jesus Cristo falou o seguinte: olha, cuidado com o pão dos fariseus. O que é que Jesus Cristo estava falando? Os próprios apóstolos não entenderam essa palavra de Jesus. Eles ficavam se arrazoando: mas será que ele está falando que é para a gente ter cuidado com o fermento, com o pão dos apóstolos lá e tal? Mas é porque nós não trouxemos pão? Será que é por isso? Aí Jesus Cristo fala assim: não. Eu estou explicando para vocês que aquilo que pode vir como ensinamento dos fariseus e dos saduceus pode destruir vocês, porque eles não entendem absolutamente nada que está acontecendo ao redor. Entendem do céu, entendem do óbvio, mas não entendem aquilo que está no espiritual. Portanto, eles são hipócritas. Portanto, eles são aquelas pessoas que falam de coisas sem saber, na verdade, o que está falando, e praticam coisas que, na verdade, não. Eles leem lá na palavra que era para praticar e eles não praticam. Pede para que você faça, mas eles mesmos não fazem. Os apóstolos de Jesus Cristo estavam andando com Jesus, mas muitas vezes eles não entendiam aquilo que Jesus falava. Os apóstolos de Jesus estavam ali, olha para você ver, com Jesus, o tempo inteiro, vivenciando as mesmas coisas que Jesus vivenciava, mas eles não entendiam aquilo que Jesus Cristo queria realmente dizer. Mas isso, irmão, não adianta a gente falar assim: nossa, mas os apóstolos que estavam com Jesus não entendiam. Se nós estivéssemos lá, naquela mesma época, andando de braço dado com Jesus, certamente muita coisa que ele iria falar nós também não iríamos entender. Porque muita coisa que Jesus estava falando ali naquela época não era para acontecer naquele tempo, e sim nos tempos de hoje que nós estamos vivendo. Muita coisa que Jesus Cristo estava falando ali, ele falava e não conseguia entrar na mente dos apóstolos, porque os apóstolos estavam pensando era naquele presente, naquele momento ali, mas eles não conseguiam entender que Jesus Cristo falava de todos os tempos, falava do passado, do presente e do porvir. Então, eu e você hoje, nós nos encontramos numa posição privilegiadíssima, porque muito não, tudo da revelação de Deus já está posto para nós. Tudo que já aconteceu no passado, nós vimos que era cumprimento da palavra. Tudo que está acontecendo agora, nós estamos vendo que é cumprimento da palavra. Tudo que vai acontecer no porvir, nós também já sabemos que é cumprimento da palavra. Aí vem aquela pergunta: por que então estamos surpresos com alguma coisa? Você está surpreso com esse mundo do jeito que ele está? Você está surpreso com tudo que está acontecendo? Existem sinais no céu hoje que mostram a glória de Deus. Você está surpreso? Não sei se vocês acompanharam recentemente o alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno. Saturno é aquele que tem aquele anel grandão formado de gases e pedras, grandão. E Júpiter, quando se alinha com ele, e a luz do Sol que vem de muito longe brilha sobre os dois alinhados, forma um brilho completamente diferente no céu. Eu não sei se você lembra dessa reportagem que aconteceu na semana passada, quando mostrou realmente o alinhamento desses dois planetas.
E eu estava pesquisando até que eu cheguei numa entrevista de um cientista que estava falando sobre esse alinhamento. O último alinhamento desse que aconteceu foi em 1260, no ano de 1260. Antes disso, só aconteceu um alinhamento desse, sabe quando, irmão? Na data de nascimento de Jesus. E o próximo alinhamento desse Saturno com Júpiter está pronto para acontecer daqui a 450 anos. Eu fiz questão de sair para fora, lá em casa, verificar o céu na hora do alinhamento, estava dando para ver a olho nu, e realmente era como se fosse uma grande estrela, muito maior do que todas as outras que estavam no céu, com um brilho completamente diferente. E ainda dava para ver, inclusive, os anéis de Saturno. Dava para ver Júpiter na frente. Aí Júpiter é como se ele estivesse tampando um pouco a bola do planeta de Saturno, mas os anéis de Saturno a gente via a olho nu, irmão. Aconteceu semana passada. Eu consegui ver. Os cientistas estavam falando que na época do nascimento de Jesus Cristo, quando o pessoal agora põe assim na árvore de Natal, assim lá em cima eles põem uma estrela com uma cauda. Aquilo ali, segundo as crenças, quando eles põem aquilo ali em cima da árvore, é como se eles estivessem simbolizando um cometa, porque um cometa ele vem muito brilhante e ele deixa uma cauda. Aquela estrela significa a estrela que guiou os reis magos até a estrebaria onde nasceu Jesus. Mas acontece, irmão, que hoje, a explicação daquela estrela aconteceu na semana passada. A explicação daquela estrela, os astrônomos, e inclusive um deles cristão, estava explicando que se você for fazer as contas de datas, quando esse alinhamento acontece, ele aconteceu há 1260 anos atrás e o acontecimento anterior a ele foi na data que Jesus Cristo nasceu. Portanto, a tal estrela que guiou os reis magos até a estrebaria, na verdade, não era um cometa, porque a data de passagem dos cometas naquela época não é uma data de passagem que coincidia com a data de nascimento de Jesus Cristo. Então, só que quando eles foram fazer os cálculos, a data de alinhamento do Júpiter com o Saturno, ela coincidiu com a data do nascimento de Jesus Cristo. Aí eles concluíram que aquela estrela que vai em cima da árvore de Natal, que todo mundo põe lá, ela na verdade ela não tem cauda, mas ela é a mesma junção, né? A mesma visão de alinhamento do planeta Júpiter na frente do planeta de Saturno, e lá atrás o Sol, que dá o brilho nos dois, aumenta o brilho daquele negócio e é completamente diferente. Eu olhei para o céu, eu vi isso, né? É completamente diferente, e aí é aquela estrela que na verdade aconteceu na época de Jesus Cristo. Isso não me surpreende. Isso não me surpreende porque o próprio Deus, ele vai permitindo com que a gente tenha revelações e revelações e conhecimentos científicos e mais conhecimentos científicos para que nós possamos descobrir tudo aquilo que ele já havia falado na reportagem. Ontem eu postei no grupo que era para todos vocês acessarem, assistirem hoje o Globo Rural, que falou sobre a forma de comunicação das plantas. Que as plantas, a árvore nas florestas, elas se comunicam, aquela árvore que está lá a 10 quilômetros de lá, se comunica com essa árvore que está aqui do outro lado. E a forma dela se comunicar é como se fosse uma rede Wi-Fi que vem pelas raízes daquela floresta. Então aquela consegue se comunicar com essa, aquela outra consegue se comunicar com aquela, e aí assim vai. Não é uma surpresa para mim, porque Deus já havia escrito isso lá em Gênesis capítulo 2,
quando ele criou os animais e as plantas. Irmãos, ele criou todas essas coisas, Deus criou todas essas coisas. A Rede Globo pôs isso como se fosse uma reportagem sensacional, espetacular, mas para nós ela nada mais é do que uma reportagem sobrenatural, que mostra o sobrenatural da criação, que mostra o poder de Deus para mim e para você. Onde é que eu estou querendo chegar com isso, depois de ler aquela passagem que nós lemos em Mateus capítulo 16, verso 1, de 1 até 9? Eu quero dizer para você que não tem nada que pode me surpreender e te surpreender, porque tudo que acontece, irmão, está posto na palavra. Tudo o que acontece, irmãos, faz com que eu e você já saibamos que aquilo iria acontecer. Quando os apóstolos estavam andando com Jesus, muita coisa eles não entendiam, porque Jesus falava inclusive do futuro, que é o tempo de hoje. Mas repara bem para vocês verem, quando Jesus Cristo falava também do presente, ou seja, daquele momento que eles iriam ver acontecer ali, junto com eles ali, eles também ficavam meio bolado lá, meio perdido. Lembra que Jesus sentava com eles e falava o seguinte: haverá um tempo em que eu serei entregue na mão dos homens, né? O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e eles vão se escarnecer e tarará, e vão condená-lo, e ele vai morrer. E depois que ele morrer, 3 dias depois ele ressuscitará, e tarará, tarará. Jesus Cristo falou disso para os apóstolos. E muitos deles não conseguiam entender. Mas peraí, ele falou que vai morrer e tal. Tanto é que Pedro, pelo fato de não ter entendido a mensagem de Jesus Cristo, ele ainda falou: não, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Aí Jesus Cristo falou assim: sai para lá, Satanás. Como quem diz: quem é você para impedir o cumprimento da palavra do Senhor? Quem é você para impedir o plano de restauração de Deus na vida de todos os que estão no mundo? Ou seja, Jesus não deixou ninguém sem saber da revelação de Deus. E é muito excelente eu e você conseguirmos entender que tudo que nós sabemos hoje do mundo está na Bíblia. Tudo que nós sabemos hoje do mundo está revelado para mim e para você. Mas quando Jesus Cristo falava isso com aqueles fariseus, que ele falou com eles lá: peraí, você sabe ensinar a interpretar os sinais da terra? Quando vai chover, quando não vai chover, quando vai ser dia bom, quando não vai ser dia bom? Você sabe interpretar isso tudo, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos? Jesus Cristo, na verdade, ele estava dando um recado ali. Ele estava dando um recado para aqueles fariseus e saduceus, porque na verdade ele estava questionando a capacidade de interpretação daqueles homens, que liam as profecias, davam aulas nas sinagogas sobre as profecias, ensinavam sobre as profecias, mas ainda pediam um sinal dos céus. Irmãos, e as profecias que eles ensinavam naquela época falavam de coisas que estavam acontecendo no meio deles naquela época, e eles não conseguiam entender. Então Jesus Cristo, quando ele dá essa frase, na verdade vocês conseguem entender os tempos naturais, mas não conseguem entender os sinais dos tempos, é porque Jesus Cristo estava questionando a capacidade de interpretação deles. Jesus Cristo estava questionando a forma como eles interpretavam a palavra da profecia, a forma como eles liam aquele negócio, inclusive a forma como eles ensinavam. Eles falavam do óbvio, sendo que o sobrenatural estava diante deles. Eles falavam dessa forma.
E aí, ainda mesmo nessa passagem, os apóstolos pegam os barcos e vão atravessar para o outro lado lá, e aí Jesus Cristo fala coisa assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que Jesus Cristo falou isso com os apóstolos? Porque os próprios apóstolos têm que ter capacidade de interpretação das coisas que estavam acontecendo. Porque os fariseus e os saduceus, eles ensinavam o que estava nas profecias sem conseguir interpretar, porque se eles interpretassem, eles iam entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas eles não conseguiam interpretar aquilo que estava ali nas profecias, e por isso eles não conseguiam entender que Jesus era o Filho de Deus. E consequentemente, então, o que eles ensinavam não estava de acordo com o que na verdade estava escrito na palavra. E aí Jesus Cristo falou o seguinte: olha, cuidado com o fermento que vem dos fariseus e dos saduceus. Porque aquilo que Jesus Cristo queria falar para eles é o seguinte: cuidado para que eles não te ensinem coisa que não é verdade. Eles não têm capacidade de interpretar a palavra que eles leem. Então, Jesus Cristo falando com os apóstolos: eu não quero que vocês tenham essa mesma capacidade de interpretação, ou na verdade, incapacidade de interpretação. Porque os apóstolos andavam com Jesus, os apóstolos viam milagres de Jesus, os apóstolos viam sobrenaturais acontecer. Então os apóstolos tinham tudo para crer que aquele realmente era o Filho de Deus que estava ali com eles. E aí o que acontece? Jesus Cristo dá vamos dizer assim, essa dica para eles não ouvirem aquilo que os fariseus e saduceus ensinavam, mas que eles simplesmente prestassem atenção naquilo que eles viam Jesus fazer. Por causa disso, é que muita gente hoje enxerga Jesus Cristo de forma limitada. Jesus Cristo só veio na terra para trazer bênçãos, veio na terra para fazer milagres, para nos livrar dos males. Jesus Cristo é muito mais do que isso. Jesus Cristo, ele fez e fará muito mais do que isso, porque Jesus Cristo é Deus. Nós estamos falando de um Jesus que não veio simplesmente trazer bênção, trazer milagre, livrar a gente do mal. Ele veio trazer salvação, e ele veio fazer parte e te fazer parte do plano de restauração de Deus. É isso que Jesus veio fazer. E então, quando Jesus Cristo disse para os apóstolos não comerem do fermento que vinha dos fariseus e dos saduceus, é para que eles não ficassem com aquela palavra mal interpretada de lá, e sim prestassem atenção em tudo aquilo que estava acontecendo junto com eles ali, que era o próprio Jesus. A verdadeira interpretação da palavra de Deus estava no próprio Jesus. Quando ele abria a boca, as palavras de Deus eram reveladas. Muitas vezes, nós temos que entender que os apóstolos também passavam roia ali para poder aprender as coisas que são de Deus, porque na posição deles, eles estavam com Jesus ali, muitas coisas que Jesus falava com eles era em parábolas, mas muitas coisas eles ficavam assim meio que perdidos, mas Jesus Cristo para eles revelava tudo. Assim como Jesus Cristo revelava tudo para eles, quando Jesus Cristo revelava, era muita informação para a cabeça daqueles meninos, daqueles 12, era muita informação. Mas o que Jesus Cristo mais queria na vida deles é que eles jamais fossem pegos de surpresa com qualquer coisa que acontecesse referente à palavra de Deus.
referente ao reino dos céus. Então, Jesus Cristo revelava para eles tudo, para que eles não fossem pegos de surpresa. Jesus Cristo falava tudo o que ia acontecer para eles, para que eles não fossem pegos de surpresa. Irmãos, hoje, eu e você só somos pegos de surpresa com as coisas de Deus se realmente a gente não prestar atenção naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Não tem nada que possa nos surpreender, porque tudo o que está acontecendo está aqui na palavra do Senhor. Não existe surpresa para nós. Tudo o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor e até conosco, já está posto na palavra do Senhor. Uma das maiores ações de Jesus Cristo quando Ele veio na terra, para mim e para você, foi nos alertar para que nós prestássemos atenção em tudo o que está acontecendo à nossa volta. E aí ele falava lá, porque a nossa luta não é contra carne nem contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Você vê principados e potestades? Não, mas preste atenção, eles estão à nossa volta o tempo inteiro. Por isso, quando Jesus Cristo se refere a nós estarmos prontos, a nós prestarmos atenção em tudo que Deus nos fala, é porque Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Por isso nós devemos refletir melhor em algumas coisas que Jesus Cristo quer que nós façamos nessa vida. Algumas coisas dessa vida Jesus Cristo quer falar para nós. Seja ela, onde devemos esperar alguma coisa? Você tem esperança no governo? Está errado. Você tem esperança na vacina do Covid? Está errado. Você tem esperança na cloroquina, na azitromicina? Está errado. Essas são coisas que vão ajudar, mas não vão resolver. A única coisa onde nós podemos e devemos esperar alguma coisa é apenas em Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Porque o resto que está acontecendo ao nosso redor é apenas cumprimento da palavra do Senhor. O que nós devemos esperar? Nós não devemos esperar que o dinheiro resolva o nosso problema. Nós não devemos esperar que o meu irmão ali venha resolver os nossos problemas. Nós não devemos esperar que o mundo seja melhor amanhã. Nós não devemos esperar que eu e você estejamos cada dia melhores a partir de amanhã. Não, nós só devemos esperar que a revelação de Deus e o livramento de Jesus Cristo venha cada vez mais clarear a nossa mente, nos mostre quem realmente somos, para que nós possamos nos livrar da carne ruim, da carne fraca, e assumir uma postura de cidadão do céu. Quando a gente assume a postura de cidadão do céu, automaticamente nós estamos mostrando que nós somente esperamos em Jesus de Nazaré. Onde estão os alertas para nós, para que nós possamos crescer, para que nós possamos não ser pegos de surpresa com as coisas que estão acontecendo? Os alertas estão na palavra de Deus, irmão. Sabe quando você assiste reportagem aí e vê os caras arrastando as mulheres agarradas na maçaneta dos carros aí as mulheres caem para lá, os caras vai ainda passam em cima, né? Onde você vê o fulano entrando na casa dos outros e roubando igual não sei o que, ainda mata o povo ainda. O ciclano ali que bate na mulher até arrebentar ela toda.
a mulher que pica o outro e põe na mala, né? Onde é que você vê as pessoas amando-se a si mesmo, um egoísmo enorme, tudo para mim, nada para você? Onde é que você vê isso? Você está vendo isso, não dá, no mundo? Pois é, já estava tudo aqui, irmão, pronto para mim e para você. Deus já havia revelado para mim e para você. Se Deus já havia revelado para mim e para você, por que nós vamos ficar surpresos com alguma coisa? Saiu no grupo aí ontem uma palavra que foi revelada para o pastor Cláudio Duarte. Leia com muita atenção aquilo tudo que está sendo falado ali. E eu resumo para você que ali foi revelado para o pastor Cláudio Duarte que o arrebatamento já vai acontecer. E portanto, o que Deus pede para mim e para você, para que façamos parte do arrebatamento, é que nós estejamos em santidade. Larguemos o mundo para lá, busquemos apenas Jesus Cristo, busquemos o cumprimento da palavra, busquemos ser melhores de acordo com a palavra, busquemos fazer o bem de acordo com a palavra, busquemos ser diferentes, porque não somos cidadãos desse mundo, e sim cidadãos do reino de Deus. Se nós assim o fizermos, estaremos juntos com Deus no arrebatamento que vai acontecer já. Onde está a nossa atenção? Onde deve estar a nossa atenção agora, então, irmão? Você tem que estar com um olho no peixe e outro no gato. Um olho olhando para a palavra do Senhor e outro olho comparando tudo que está aqui com os acontecimentos do mundo. Porque você vai ver que o que está acontecendo no mundo está se cumprindo verdadeiramente. E a palavra do Senhor, ela está se cumprindo na minha, na sua vida e na vida de todo o mundo, inclusive aqueles que não aceitaram Jesus. Por isso eu quero alertar você: não seja pego de surpresa com nada que está acontecendo no mundo hoje, irmão, porque a palavra do Senhor nos alerta com relação a todas essas coisas. Que nós possamos, pela misericórdia de Deus, sermos alertados todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza à revelação dessa palavra maravilhosa, para que nós jamais sejamos pegos de surpresa. Porque o mundo lá fora é mau, mas o mundo dos que estão no reino de Deus é completamente diferente e é muito bom. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, uma palavra de revelação, uma palavra de precaução, uma palavra de alerta, onde o Senhor pede para que nós jamais sejamos surpreendidos por qualquer coisa que o mundo tem feito, porque, Senhor Deus, nós sabemos que tudo está aqui na Tua palavra. Então, Deus, cuida de nós, revela-nos a nós todos os dias. Nos dê força, Senhor Deus, para todos os dias lermos a Tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso e se revela por nós por meio dela. Porque se nós conhecermos a Tua palavra, tivermos intimidade com a Tua revelação, nada desse mundo será surpresa para nós. Mas, Senhor Deus, se ao contrário, nós guardarmos a Tua palavra no canto, não procurarmos entender nada que o Senhor nos diz, automaticamente o mundo reservará surpresas para nós, não só surpresas, mas coisas que vão inclusive nos fazer mal. Mas, Senhor, o que nós queremos te pedir é a Tua misericórdia, para que nós possamos, Senhor Deus, hoje, amanhã, em todos os dias das nossas vidas, sermos revelados por aquilo que o Senhor tem para nós. Seja o Senhor Deus dessa palavra, seja o Senhor Deus da nossa vida, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, para que somente as coisas do Senhor é que venham entrar aqui para dentro, e que nós possamos conseguir avaliar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e nós consigamos também entender aquilo que está sendo avaliado e fazer com que entendamos que aquilo é cumprimento da palavra do Senhor.
Por isso, Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós mesmos. Faça com que nós estejamos presos à tua revelação o tempo inteiro, consigamos cumprir e praticar a tua revelação. E por isso pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. E todos aí digam amém, amém e amém. Irmãos, eu quero dizer para você, repare bem que nós não abrimos a nossa igreja durante esse período. Estivemos quase para abrir a igreja, mas oramos, jejuamos para fazer a coisa, e Deus nos deu a graça e a sabedoria de permanecermos com a igreja fechada, ainda que muitas outras estivessem abertas, a nossa ficou fechada. Sabe por quê, irmão? Porque parece que Deus estava até avisando, essa pandemia vai crescer, e eu não quero com que nenhum da sua igreja seja acometido pelo fato de ter sido contaminado dentro do templo. Então por isso nós não abrimos. Ouvimos a voz de Deus, que nos deu a estratégia melhor a ser adotada. Vai chegar um tempo que nós vamos congregar sim, mas para isso Deus é que vai falar, você está na hora de abrir a igreja novamente. E aí nós vamos abrir a igreja. Mas enquanto isso não acontecer, irmãos, vamos ficar unidos aqui, em gravação, mas com proteção dentro de casa. Você que está aí na casa do seu pai, da sua mãe, que você é jovem, que sai, vai para lá, vem para cá, que sai, vai para supermercado, vai para o açougue, vai para a padaria, vai para tudo quanto é lugar, proteja-se, porque nós já tivemos casos, inclusive na rua, que gente estava em locais que não eram muito bons de aglomeração e levaram o vírus para dentro de casa, e pessoas de dentro de casa foram contaminadas. O Maurício, professor da pastora Sandra, foi contaminado. Ele ficava em casa o tempo inteiro, se protegendo o tempo inteiro, mas alguém foi para fora e trouxe aquilo para dentro. Então precisamos ter responsabilidade. Jovem que está aí do outro lado me ouvindo, tenha responsabilidade não só com você, mas com todos aqueles que são da sua família. Tem gente da sua família que não está saindo desde o mês de março para se proteger. Não seja você aquele que vai carregar a morte para aquele que está dentro da sua casa. Seja responsável. Voltem a lavar as mãos, voltem a usar álcool, voltem a colocar as máscaras. Não deixem de ser responsáveis com essa coisa, porque o vírus está ali, o vírus está em atividade, e nós não temos que ter medo do vírus não, irmão, não temos que ter medo do vírus, mas temos que nos proteger e sermos responsáveis com relação ao que ele causa. Então sejamos responsáveis. Eu quero orar com você. À medida que a semana está passando, nós estamos orando, já vimos muita coisa acontecer nessa semana, foi uma semana triste, perdemos entes queridos, perdemos o Everson da Jocum, perdemos o Maurício da rua. Irmão, chega, vamos orar, vamos interferir em oração o tempo inteiro, para que nós estejamos sempre protegidos com relação a tudo aquilo que está acontecendo. E não relaxe, irmão, porque depois vai melhorar a Covid e vai vir outra coisa que pode piorar para nós. Amém? Estejamos em oração o tempo inteiro. Cuide-se para que o próprio Deus revele para nós a palavra dele e mostre para nós tudo aquilo que vai acontecer nessa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o seu lar. Jovem, seja responsável. Fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.